Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clara Bonaparte Pedrosa e tô dando início aqui à minha aula de revisão em Teoria da Norma para o segundo semestre de 2023, que é onde estamos. Meu nome é Clara Bonaparte Pedrosa, eu sou mestranda em Direito pela PUC Minas e vou dar início aos trabalhos. Vamos lá. Bom, vamos à nossa agenda. Primeiramente, a gente vai estudar Kelsen em sua obra Teoria Pura do Direito. A gente vai estudar a obra Teoria Pura do Direito de Kelsen, apesar de que ele escreveu alguns, alguns outros enxertos dessa sua obra em obras em livros anteriores. Então, a Teoria Pura do Direito, ela meio que é um desdobramento de outros livros anteriores do Kelsen, mas na aula de hoje a gente vai dar enfoque a essa obra de 1934, publicada primeiramente aí em 1934. E na segunda parte da aula a gente vai estudar o autor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que escreveu a obra Introdução ao Estudo do Direito, Técnica, Decisão e Dominação. Ele é professor da USP, se não me engano, da PUC São Paulo também. E é um grande autor importante aí para o direito brasileiro. Professor e advogado, inclusive fez seu doutorado no exterior, em filosofia do direito, mestrado e doutorado, se eu não me engano. E tá, vamos lá. Kelsen. Gente, Kelsen é um autor austríaco. E é importante saber isso porque lá no direito constitucional, que vocês vão estudar posteriormente, no decorrer do curso, ele elaborou uma teoria, ele inspirou, né, uma teoria do controle de constitucionalidade, que é a matriz austríaca do controle de constitucionalidade europeu, que inclusive é muito usado aqui no Brasil. Ele escreveu sua obra Teoria Pura do Direito em 1934, sua primeira publicação, mas depois essa obra teve mais três, três publicações mesmo. E o Kelsen, Hans Kelsen, que é o seu nome, que é esse cara aí, que usa um óculos de nerd, um bigodinho que tá na moda nos tempos atuais, e é meio calvo, é um autor de suma importância para o direito. Tanto é que eu tenho uma cachorrinha, mas se ela fosse fêmea, e ela é fêmea, mas se ela fosse macho, eu com certeza daria o nome dela de Kelsen, porque eu acho super legal. Mas na verdade, como ela é fêmea, o nome dela é Nika. Mas vamos voltar. O Kelsen assume o objetivo primário de elaborar uma teoria global ou geral do direito. Então, a teoria do Kelsen, ela vale tanto para o direito positivo, como por exemplo o direito brasileiro, ou o direito das com o direito costumeiro. Então, ele elabora uma teoria do direito que vale para todos os ordenamentos jurídicos, independentemente se são positivados ou não, se de fato existem ou não. É uma teoria global, então ela vale tanto aqui para o Brasil, quanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa. Então é uma teoria do direito que ela vale para vários ordenamentos. A gente vai descobrir por que daqui a pouco. O Kelsen faz a seguinte pergunta: se existe ciência nas ciências da natureza, por que não no direito? Né? É uma questão que faz sentido, porque o Kelsen ele tenta cientificar o direito. E ele tenta fazer isso com base no método científico,
com base no empirismo que as ciências da natureza possuem. E a teoria pura do direito de Kelsen tem como projeto elevar o direito à posição de ciência jurídica. Então, ele de fato queria transformar o direito em uma ciência mesmo, com todos os atributos inerentes à ciência. E para ele, a criação e a aplicação do direito são política, ou seja, tem juízo de valor. Então, por exemplo, a criação do direito ao Poder Legislativo, quando elabora uma lei, por exemplo, eles fazem, querendo ou não, um juízo de valor sobre aquilo que é mais pertinente para a sociedade. Enquanto que para a ciência do direito, descrever e conhecer o direito é a ciência do direito, é sem juízo de valor. Então, a descrição e o conhecimento acerca do direito não possuem juízo de valor. É algo neutro, é cientificamente neutro. E pensa, Kelsen, seria possível pensarmos em um conhecimento do direito respaldado na própria ciência do direito? Porque, afinal, o nome do livro do Kelsen é Teoria Pura do Direito. Então, uma teoria pura porque o direito é respaldado no próprio direito, e não em outras ciências, como, por exemplo, a psicologia, a química, a biologia. O direito seria respaldado no próprio direito. E o modelo que Kelsen tem como referência é o modelo da ciência da natureza. Por quê? Porque os cientistas da natureza, através da observação e testes, formulam leis gerais com o objetivo de transmitir o conhecimento aprendido. Então, o Newton, por exemplo, ele formulou a lei da gravidade observando quando as maçãs caíram da árvore. E o Kelsen tenta fazer o mesmo com o direito. Tenta observar e testar para aí sim elaborar a sua teoria pura do direito, para elaborar uma ciência do direito. E a ciência do direito tem uma tentativa de formular uma abordagem na ciência do direito semelhante à da ciência da natureza. Como eu falei, anteriormente. Para o Kelsen, a teoria geral do direito afirma que o direito objetivo é norma, complexo de normas, isto é, ordem. Então, qual que é o objeto do direito, gente? O objeto do direito são normas. Esse é o objeto do direito. Não existe direito sem norma. Então, o objeto do direito para Kelsen são as normas. E normas para o Kelsen significam ordem. E o direito subjetivo é a manifestação da vontade do indivíduo. O sentido subjetivo precede o sentido objetivo, tanto lógica como temporalmente. A gente vai ver isso daqui a pouco. O sentido subjetivo é o sentido que o autor da norma, fato, ação pretende no ato. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, o sentido subjetivo é o sentido que o autor da ação, o autor da norma, pretende. Enquanto que o sentido objetivo é o sentido que decorre do ato, independentemente de quem o praticou. É exterior à pessoa que praticou o ato. E o significado do objetivo é o ato dotado do significado jurídico atribuído pela norma. Então, é a norma que gera o sentido objetivo. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E o sentido objetivo é expresso pela manifestação física, material, sensorialmente perceptível. Então, é aquilo que o outro vê em relação à pessoa que praticou o sentido subjetivo. Vamos ao exemplo. Um motorista, ao avistar um escorpião no carro, retira o cinto de segurança para se mover. O guarda de trânsito, analisando de fora, multa-o. Gente, pensa aí em casa. Qual que é o sentido subjetivo
desse ato, dessa conduta? E qual que é o sentido objetivo dessa conduta? Pensem aí. Pensaram? Então vamos lá. O sentido subjetivo é a ação do motorista. Ele viu o escorpião ali, vai tirar o cinto de segurança para sair do lugar, para não ser picado. Esse é o sentido subjetivo, é o sentido do autor da ação. Quanto que o sentido objetivo é a multa do guarda de trânsito que não viveu a situação. Ou seja, o sentido subjetivo é o sentido que a norma dá à ação de determinada pessoa, determinado indivíduo. O sentido subjetivo é o sentido da norma, o sentido que a norma dá à ação, enquanto que o sentido subjetivo é o sentido que o autor da norma traz para ela. Beleza? E para o Kelsen, o direito é um sistema escalonado de normas. Se uma norma jurídica somente obtém o status de norma jurídica a partir de outra norma jurídica, é preciso admitir que deve haver uma outra norma que fundamenta a Constituição. Então, para o Kelsen, imaginem aí uma pirâmide em que uma norma dá validade para outra norma. A pirâmide ela tem um sentido de validade de cima para baixo da Constituição para os atos infralegais, e uma norma vai dando validade para outra norma. Começa lá pela Constituição, depois vai para os atos, depois vai para a legislação, depois vai para os atos normativos, e assim vai. Imaginem aí. Então, o direito é um sistema escalonado de normas. Mas, como que a gente vai fundamentar a primeira norma, a norma lá de cima da Constituição? Como que fundamenta ela, gente? Esse é o problema da fundamentação normativa. E, como que você está trabalhando com uma teoria pura do direito, que só se dá por via do direito e não por via de outros aspectos, por exemplo, a política, a economia, a psicologia, mas somente o direito. Então, quem vai validar essa outra norma lá em cima, que vai validar a Constituição, vai ser o quê? Vai ser outra norma. Qual é a norma que ensejou a existência da Constituição? Kelsen precisa dar à Constituição o fundamento por intermédio de uma outra norma, a chamada norma fundamental. E não o fundamento por intermédio de fatores históricos, políticos, econômicos, filosóficos, sociológicos, etc. Ele vai fundamentar a norma por meio de uma outra norma. E qual que é essa norma? É a norma fundamental. Mas aí você me pergunta, Clara, essa norma fundamental, ela não existe. Eu nunca peguei em um código, em uma consolidação que tem lá escrito norma fundamental e tem suas leis, tananã, tananã. Pois é, essa norma fundamental, ela não é posta, ela é pressuposta. Ou seja, ela não existe no plano fático, mas sim no plano não fático, no plano empírico. E o Kelsen, ele resgata esse pensamento a partir da doutrina de Kant. Ele fundamenta a norma fundamental com base em Kant. Essa pressuposição, essa estrutura prévia da convicção, se realiza na construção filosófica kantiana a partir da ideia de um conhecimento lógico transcendental. Então, Kant ele escreve sobre o conhecimento lógico transcendental. E esse conhecimento lógico transcendental, ele é base para a norma fundamental do Kelsen. E vamos lá. O Kant ele está fazendo aqui uma abordagem muito empirista e pouco racionalista. Por quê? Porque o Kant vai dizer que não existe qualquer tipo de conhecimento sem alguma categoria a priori. O conhecimento a priori é a possibilidade de conhecer mesmo sem encontrar a experiência. Então vamos supor que eu falo com vocês, que eu chego na aula e digo, gente, como é que foi o final de semana de vocês?
Aí vocês me falam e tal, como é que foi, e chega a minha vez de falar como que foi meu final de semana. Aí eu falo que eu encontrei meus 3 primos. Gente, meu final de semana foi ótimo. Foi ótimo. Eu encontrei meus 3 primos. Aí vocês me perguntam. Ó, aí vocês conseguem imaginar como seriam esses meus 3 primos. Ah, são homens. É, tem cabelo em geral, né? Não é todo homem que tem cabelo curto, mas a maioria dos homens tem cabelo curto, então vocês podem pensar que eles têm cabelo curto. E assim vai. Mesmo não tendo a experiência de conhecer, mesmo não conhecendo a matéria, mesmo não tendo a experiência de conhecer por intermédio da matéria, vocês formulam um entendimento sobre meus primos. E para o Kant, a nossa consciência é constitutiva da maneira pela qual nós conhecemos as coisas no mundo. Então, todo conhecimento se estrutura a partir de algum nível de antecipação. Então, para o Kant, a gente tem um conhecimento que vai vindo lá desde a pré-história, que vai se acumulando conforme o tempo. E esse conhecimento é o conhecimento a priori, que as pessoas vão acumulando e, e aí você pode pressupor que existe algo que não é factível do mundo real, como por exemplo a norma fundamental. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a primeira parte dela. Eu vou gravar uma segunda agora sobre o Tércio Sampaio Ferraz Júnior. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar, pode comentar, que eu tô sempre disponível. Tudo bem? Muito obrigada!